pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é uma frase muito célebre que marcou certamente o ministério de dois apóstolos muito importantes no cristianismo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Eles falaram essa palavra depois de contestado e também de ter que dar algumas explicações e até de receber uma proibição de falar no nome de Jesus Cristo. Isto ocorreu porque numa de suas idas ao templo para fazer a oração cotidiana, como era de costume deles, se depararam com um paralítico, um coxo, que há mais de 40 anos estava à porta do templo todos os dias pedindo esmola. E é muito conhecido essa passagem dos leitores da Bíblia. Um deles é que o homem, ao chegar diante dele e estendendo a sua mão para pedir a esmola de cada dia, como fazia a cada pessoa que adentrava ali, os apóstolos então colocaram tudo o que eles tinham de mais precioso, a maior riqueza que eles possuíam, que era a sua fé e a convicção absoluta no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eles, olhando fixamente para aquele homem, lhe disseram com uma ordem divina e que mudaria e mudou a sua vida para o resto daqueles dias: não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. E essa palavra foi suficiente para que a vida daquele homem mudasse radicalmente para o resto de suas vidas. Como resultado disso, aquele homem entrou para dentro do templo, acompanhando a Pedro e a João, saltando de alegria. Diz o texto que glorificava o nome do Senhor. Sabendo disto, os principais do templo prenderam João e o apóstolo Pedro e lhe surraram, deram-lhe uma camaçada de pau, como diz os nossos irmãos brasileiros, e lhe proibiram de falar, sob a ameaça de que, se o fizessem, poderiam perder a sua vida e seriam encarcerados. O apóstolo Pedro, arrazoando, disseram a eles: olha, vejam bem vocês se é justo obedecer a vocês e desobedecerem a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. A força do testemunho é muito forte. Ela livra homens da sua condenação, como também coloca o homem em sua condenação. A força do testemunho, o caráter do que está testemunhando e a convicção daquilo que está dizendo. Falo com isto, compartilhando com base nesse texto bíblico, da força do poder do testemunho dos cristãos em todos os tempos. A história conta-nos e relata que muitos sofreram atrocidades incomparáveis, sofreram as mais terríveis mortes, foram torturados e não negaram a sua fé. O que viram esses homens que fosse capaz de fazer com que perdessem a sua vida, que fossem capazes de perder toda a sua fortuna, de sofrer as argúrias, de se entregar ao verdugo, mesmo assim, diante de tanto sofrimento exposto, não disserem uma palavra contrária à convicção da sua fé? O apóstolo Pedro coloca muito simples. Primeiro, uma convicção do que estavam fazendo era correto, era verídico e era verdadeiro. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João se recordam aqui daquilo que Jesus Cristo lhes havia dito, que issem por todo o mundo e ensinassem, batizando os novos conversos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que, fazendo isso, eles estariam cumprindo uma ordem divina de Jesus, ensinando a guardar todas as coisas. E eles, vendo isso, daquilo que Jesus havia feito e ensinado, se depararam então com aquilo que eles tinham de precioso, uma riqueza adquirida, a fé, a conquista. E o que eles viram no meio disto tudo era o poder absoluto de Deus interagindo com esses homens, interagindo com seus ministérios e com o seu chamado. O apóstolo Pedro se recorda de Jesus Cristo curando os enfermos. O apóstolo Pedro se recorda de Jesus Cristo restituindo visão aos cegos, fazendo com que pessoas que nunca haviam caminhado com suas próprias pernas pudessem fazê-lo agora, sob o poder do seu nome, na autoridade que há nessa pessoa maravilhosa, nesse personagem importantíssimo que é o nosso Senhor Jesus Cristo para os cristãos. E o apóstolo Pedro vê então o poder de Jesus ressuscitando mortos, sobretudo perdoando os pecados e garantindo uma vida eterna de salvação. A esperança desse homem e a esperança desses testemunhos
que a história conta, que mesmo diante de tanto sofrimento não diz não, e na força do seu testemunho começa a impactar mais pessoas para que venham a crer no Evangelho de Jesus Cristo, se torna tão grande que chegou até nós a fé na pessoa de Jesus Cristo, tanto pelas Escrituras Sagradas quanto por aquilo que nós ouvimos e nós vemos. Me pergunto, por que é que tantas pessoas um dia conheceram o Evangelho e agora se distanciam dele? Será que não viram nada de espetacular na sua vida? Será que nunca viram um homem desprezado pela sociedade, abandonado pela família, se tornar uma pessoa valorosa para a sociedade após conhecer o nome do Senhor Jesus Cristo e ter um encontro pessoal com o Senhor? Será que essas pessoas não se recordam de que Jesus Cristo lhe restaurou tantas coisas importantes que a medicina, que o dinheiro possa oferecer aos seres humanos, como a paz de espírito, a certeza da salvação, a graciosa e misericórdia companhia, o conforto do Espírito Santo em suas vidas? O apóstolo Pedro, com convicção disso, mostra toda a força do seu testemunho. Vocês podem tirar a minha vida. Vocês podem me encarcerar na prisão, mas diante de tudo isso eu não posso deixar do que eu ouvi e do que eu falei. Creia no Senhor Jesus Cristo. E crendo no Senhor Jesus Cristo, mude de vida, transforme a sua maneira de ser, pautado nos conceitos da palavra do Senhor Jesus Cristo, e você vai experimentar o que é uma força de um verdadeiro testemunho, num caráter moldado na palavra do Senhor. O apóstolo São Paulo, ele diz em uma de suas cartas aos irmãos da igreja de Corinto: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O novo constitui o melhor que tem para as nossas vidas. E na força do novo, no impacto do que o Espírito de Deus faz por intermédio das nossas vidas, é que esses homens chegam à beira das ameaças cruciais para dizerem: não podemos deixar do que ouvimos e do que vimos. E o Senhor Jesus Cristo requer isso. Venha você também ser um testemunho vivo e marcante, de impacto na vida das pessoas. Conheça o Senhor Jesus Cristo por intermédio da sua palavra e da audição da pregação da sua palavra. Deus te abençoe.